Olá, meus queridos alunos e alunas. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais uma aula. Aqui quem vos fala é o professor Antônio Paulo e estarei aqui com vocês para mais uma aula. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa IFA. Eu sou o professor Mário André, professor de Matemática do Centro de Mídias, e juntamente comigo agora vamos verificar o assunto desta aula. Então, nós temos aí a aula de número 6, Objeto de Conhecimento, Matemática e os Impactos Socioambientais na Amazônia, Detalhamento, Pontos de Máximos e Mínimos, Gráfico da Função Polinomial de segundo grau. Beleza? Então, dito isto, vamos agora dar início à nossa aula. Muito bem, meus queridos alunos e alunas. Vamos aqui dar início à nossa aula. Vamos falar de ponto de máximos e mínimo da função quadrática. E nós temos aqui ao nosso lado dois gráficos, de uma função quadrática. Bom, alunos, nesta aula vamos estudar como a matemática contribui para a compreensão de situações importantes da realidade amazônica, por meio da análise dos pontos de máximos e mínimo da função polinomial do segundo grau. Esses conceitos ajudam a interpretar gráfico e a entender melhor diferentes fenômenos do nosso cotidiano. E, além do mais, os exemplos trabalhados eles estarão ligados a contextos reais, como o custo de produção de polpas, o turismo ecológico e a produção anual de peixes, relacionando a matemática com a economia local e a pesca sustentável, mostrando a sua aplicação prática. Muito bem, pessoal. E é nesse contexto que nós vamos trabalhar aqui o conteúdo de ponto de máximo e de mínimo da função quadrática. E para isso, professor Mário, vamos então aqui definir o que é esse ponto de máximo e ponto mínimo da função quadrática, Vem aqui com a gente. Muito bem, pessoal. Temos aí na tela dois gráficos que representam aí duas parábolas, representam aí duas funções, do segundo grau, certo? E aí você deve observar o seguinte, que tem um gráfico que tem uma abertura para cima e outra abertura está para baixo. Essa abertura chama de concavidade, tá bom? E atente ao seguinte, a concavidade será para cima, aberta e aberta para cima, quando A for maior que zero. Eu estou falando quando o número que acompanha a variável x ao quadrado for maior do que zero, tudo bem? Fique atento para esse detalhe. E a parábola terá concavidade para baixo quando A for menor do que zero. Quer dizer que quando o valor do número que acompanha a variável x ao quadrado for negativo, certo? Vale atentar para um detalhe. Quando o A é positivo, maior que zero, nós temos ponto mínimo, certo? E quando o A da nossa função for negativo, quer dizer menor que zero, teremos ponto de máximo. Bem aqui em cima será o que nós chamamos de ponto máximo. E são esses dois pontos que vão nos ajudar aí a interpretar algumas situações e problemas. Tudo bem? Então, vamos aqui para a nossa próxima cartela. E nós temos aí vértice da função do segundo grau, ponto de máximo e de mínimo. Bom, o vértice nada mais é do que coordenadas de um plano cartesiano, tá bom? Então, ele é dado por x do vértice e y do vértice, tá bom? Bom, as coordenadas do vértice de uma função quadrática dada por ax² bx mais c, pode ser encontrada através destas equações, tá bom? Que é x do vértice igual a menos b sobre 2a e y do vértice, que é exatamente f de x do vértice. Definido, professor Mário? Vamos agora, então, para uma situação problema. Vamos lá, pessoal. Então, olha só, nós temos aqui na tela uma cooperativa agroextrativista, Então, vamos imaginar o seguinte cenário. O cenário diz o seguinte, nós temos uma cooperativa agroextrativista lá no interior do nosso Amazonas, trabalhando duro na produção de lote de polpas de açaí, mas como vocês sabem, a produção não sai de graça, O pessoal lá tem gastos pesados com energia elétrica para manter os freezers funcionando, tem custo da logística fluvial para escoar a mercadoria pelos rios e, claro, com a manutenção também das máquinas despolpadeiras. Tudo isso são custos que tem para a produção, não é isso, professor? E isso é importante também eles perceberem o seguinte, que o custo mensal de produção, que a gente vai chamar aqui de C, em reais, para produzir uma quantidade X de lote de polpa, ela obedece a essa função do segundo grau, ou seja, que está aparecendo aqui para a gente, está na tela com vocês. Então, a função é a seguinte, C de x é igual a x ao quadrado menos 80x mais 3.000. Então, mediante isso,
a gente tem como descobrir, de repente, valores de máximo e de mínimo em relação a essa equação. Acompanhe conosco. Então, pessoal, com base na equação, nós podemos, com base nesta equação, qual a quantidade de lotes para obter o valor para que esse custo seja mínimo. Lembrando que a equação é esta aqui, ó. A equação é x ao quadrado, né? O custo, ele é dado por x ao quadrado menos 80x mais 3.000, né? E para saber qual a quantidade de lotes para obter o valor para que o custo seja mínimo, nós vamos exatamente calcular o x do vértice, tá legal? Lembra, x do vértice é menos b sobre 2a. O a, pessoal, é o termo que acompanha a variável x, tá bom? No nosso caso aqui, ó, ele vale 1, certo? O b, colocar bem aqui do lado, ó. Aqui, ó, o a vale 1, o b vale 80. Vamos colocar o c, apesar de a gente não vai precisar, mas o c valeria 3.000, certo? Então é só fazer cálculo. X do vértice é menos b, mas quanto é o b? É menos 80, tá bom? Então, menos 80. Dividido por 2a. Quanto é que vale o a? O a vale 1. E aí, pessoal, é só fazer cálculo. Lembra, tem o sinal de menos antes do parênteses, menos com menos dá mais. Eu vou colocar aqui só para fazer a operação com sinal. Ficamos, então, com 80 dividido por 2. 80 dividido por 2 é 40. O que esse 40 significa? Significa que a quantidade de lotes para obter o valor que esse custo seja mínimo é exatamente igual a 40 lotes. Beleza? Dito isto, pessoal, tem um outro cálculo que a gente também dá de fazer para essa situação, problema. Qual é o valor do custo mínimo? Ele quer saber o y do vértice. Ele quer saber o que é que você calcula? O f de x do vértice. Mas qual é a equação mesmo? Lembra da equação? Se eu colocar aqui, ó, é x ao quadrado menos 80x mais 3.000, certo? Então, nessa equação, nós vamos substituir. Vamos substituir quem? O valor do x do vértice. Para quanto é o x do vértice? É 40. 40 ao quadrado menos 80 vezes 40 mais 3.000. Fazendo o cálculo, f do x do vértice é igual a 40 ao quadrado, 1.600, menos 80 vezes 40, faça 4 vezes 8, 32, e acrescenta 2 zeros, mais 3.000. Fazendo esse cálculo, ficamos então que f do x do vértice é igual a 1.600 menos 3.200 é igual a menos 1.600, mais 3.000. Finalizamos então aqui, ó, que o custo mínimo para produzir 40 lotes de polpa é igual a R$ 1.400. Beleza? Continuando, então, vamos ver aqui essa interpretação no gráfico do plano cartesiano, certo? O custo, gráfico de otimização do custo, produção de açaí no Amazonas. Temos aqui a nossa equação, a situação problema, que você já conhece. Atende para um detalhe, ó, que quando se produzir 40 lotes de polpa, o lucro é igual a 1.400. Bom, pessoal, imagine a cooperativa. Até o lote de número 40, eles estão aproveitando ao máximo o que já tem. O barco está cheio, os funcionários trabalhando no horário normal, e os freezers estão na medida certa. Eles atingiram a eficiência máxima. Mas se o chefe disser, vamos fazer 60 lotes esse mês, o que acontece? O barco não aguenta, tem que pagar outro frete, o freezer lota, tem que alugar outro e gastar mais energia. O pessoal tem que trabalhar de madrugada ganhando hora extra. Tudo isso gera custo. É por isso, pessoal, que depois do 40, a curva da parábola sobe novamente, né? Quer dizer, estão falando aqui, é por esse motivo que a curva sobe novamente. Quer dizer, a melhor condição para que tenha o melhor lucro é exatamente produzindo 40 lotes de polpa, que nesse momento está tendo o que nós chamamos de melhor condição de lucro, né? Teria um lucro mínimo aí. Vamos aqui para mais uma situação problema, não é isso, professor? Isso aí. Então, olha lá, gente, vamos agora falar um pouco sobre
o turismo ecológico e a renda da comunidade. Geralmente, na comunidade ribeirinha, por exemplo, de São Francisco do Tapajós, o turismo ecológico é uma importante fonte de renda. Por quê? Verifique aqui seguindo em frente, então, que nós temos o seguinte, né? No entanto, o excesso de visitantes ele pode comprometer a sustentabilidade do local, pois a renda mensal da comunidade, geralmente calculada em reais, ela varia em função do número de visitantes mensais e ela é modelada pela seguinte função. Nós temos a função aí que R de x, que é a renda mensal, é igual a menos 0,05x ao quadrado mais 200x, onde o x equivale ao número de visitantes por mês e o R de x é a renda dessa comunidade calculada em reais. Só para ficar claro, né, que para entender melhor a situação do problema, temos uma função matemática que representa a renda mensal da comunidade. E essa renda que chamamos de reais, em reais, depende do número de visitantes por mês, que é representado pela letra X. Isso aí. E aí, então, mediante esse exemplo, essa situação, vamos verificar, então, mais um exemplo de aplicação. Acompanhe comigo na tela. Exemplo 2, então, vai tratar justamente do turismo ecológico e do número de visitantes, tá? Com base na função Rx igual a menos 0,05x ao quadrado mais 200x, determine. Nós temos, então, aqui, pessoal, duas situações diferentes. Reparem. Primeiro, o número de visitantes necessário para atingir a renda mensal máxima. Segundo, o valor dessa renda máxima. Bem, como nós queremos calcular, então, primeiramente, o número de visitantes necessário para atingir essa renda mensal, e esse número de visitantes, ele depende, como a gente verificou anteriormente, do valor de x, então, automaticamente, nós vamos ter que calcular justamente esse x do vértice. E como é que a gente calcula, então, o x do vértice? Ele é calculado justamente dividindo o valor de menos b por 2a. E aí vem justamente aquele indagamento. Mas, professor, calma lá. Quem é b, quem é o a? Vamos voltar aqui para a cartela, olha só. A nossa função é essa aqui, certo? A nossa lei de formação. Vale lembrar, pessoal, que toda vez que a gente trabalhar com função de segundo grau, geralmente ela é escrita dessa forma aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. Então, o que a gente consegue reparar? Nós estamos reparando que o valor de a é justamente o valor que vai acompanhar o x ao quadrado. E o valor de b é o valor que acompanha o x. Ora, sabendo disso, então, nós temos aqui nesse exemplo que o valor do a equivale a menos 0,05, vou colocar bem aqui em cima, tá? Então, o valor do a é menos 0,05 e o valor do b é justamente igual a 200. Beleza? Então, tendo em mãos esses dois valores, vamos resolver essa divisão. Olha lá. Então, eu vou pegar bem aqui, só trocar aqui a cor rapidinho, agora. Então, aqui o valor do b, ó. O b é negativo, certo? E o valor do b aqui vai ficar, então, menos 200. Dividido por quem? Por 2 vezes a. Ou seja, ao multiplicarmos aqui 2 por 0,05, a gente vai encontrar como resultado 0,1. E atenção, pessoal, nós estamos numa fração, nós estamos numa divisão onde nós temos dois valores negativos. Ou seja, lembra daquela regrinha menos com menos é mais? Justamente. Então, menos com menos é mais. E ao dividirmos 200 por 0,1, o resultado vai ser igual a 2.000. Isso quer dizer, então, o seguinte, que com 2.000 visitantes na comunidade, essa comunidade vai alcançar a renda máxima. E aí vem justamente a pergunta, beleza, mas qual é o valor dessa renda máxima? Ora, para que a gente consiga determinar o valor dessa renda máxima, a gente tem que encontrar o valor do y do vértice. E para encontrar o valor desse y do vértice, a gente vai calcular o f do x do vértice. Então, reparem, aqui eu vou fazer o seguinte, então, ó. F do x do vértice vai ser igual a... Vale lembrar aqui, gente, o seguinte, tá? Que nós já temos a nossa função, ó.
A nossa função é menos 0,05x² mais 200x. Só que o x do vértice, que a gente não sabia até então, a gente acabou de calcular que ele vale 2.000, beleza? Então, aqui eu vou ter 2.000² mais 200 vezes 2.000. Tranquilo? Turma, reparem nesse momento bem aqui, ó. Nós temos um produto de 2 fatores, só que um desses fatores está com expoente. Então, a regra me diz que, obrigatoriamente, nós temos que calcular, primeiramente, essa potência. Ó. Então, vamos ter aqui o seguinte, ó, menos 0,05 vezes 2.000 vezes 2.000, que é o valor de 2.000², olha lá, 2 vezes 2 é 4, e a gente vai acrescentar 6 zeros. 3, 6, beleza. Mais 200 vezes 2.000. 2 vezes 2 é 4, e a gente vai acrescentar agora 5 zeros. Ok? Beleza. Vamos seguir em frente então, não acabou não. Olha lá. Ao multiplicarmos menos 0,05 por 4 milhões, que é o que sobrou aqui nesse produto, tá? A gente vai chegar ao seguinte resultado. A gente vai chegar a menos 200.000. Só que esses menos 200.000 têm que ser somados com 400.000, que já estava ali na nossa função, certo? E ao resolvermos justamente essa subtração, pessoal, a gente encontra o valor positivo e igual a 200.000. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que com um total de 2.000 visitantes, essa comunidade vai ter uma renda, né? Vai ter um lucro equivalente a R$200.000, beleza? E agora, vamos seguir como, Paulo? Vamos lá então. Vamos então agora representar em uma tabela valores para a quantidade de visitante, né? E com base nessa quantidade de visitantes, nós teremos então o valor da renda de cada comunidade, certo? Na prática, o que nós estamos fazendo é o seguinte, nós vamos substituir o valor do x, no primeiro momento, por 0, quer dizer, número de visitantes 0, quer dizer, se o número de visitantes for 0, quer dizer que aqui nós temos 0, como 0,5 vezes 0², que vai dar 0, 200 vezes 0, que também dá 0, então teremos a renda da comunidade sendo 0. Isso é muito lógico, se não tem visitante, não tem renda. Porém, se tivermos 500 visitantes, e ao substituirmos o valor 500 no valor do x², né, e na variável x, nós teremos então 87.500 como renda da comunidade. Observa bem que se tivermos então 1.000 visitantes, teremos então na comunidade uma renda de 150.000. E se tiver 1.500 visitantes, teremos R$187.500 como renda. Se tivermos 2.000, teremos R$200.000 como renda da comunidade. Aqui te chama a atenção porque agora há pouco o professor resolveu aqui para você, né, quando ele encontrou o cenário ideal, né, para a quantidade de visitantes, que é quando ele achou o x do vértice e o y do vértice, né? Então, para 2.000 visitantes, a comunidade tem uma renda de R$200.000. Porém, pessoal, olha o que acontece. Se aumenta a quantidade de visitantes, começa a diminuir a renda da comunidade, porque começa a agredir, né, o cenário ali da comunidade. Muita gente, então já começa, em vez de passar a dar lucro, começa a diminuir o lucro. E se tivermos 3.000 visitantes, teremos então R$150.000 de renda da comunidade. E por fim, 3.500, teríamos já somente apenas 87.500. E se tivéssemos 4.000 visitantes, a comunidade não teria renda. Isso por quê? Porque a comunidade não suporta 2.500, 3.000, 3.500, 4.000 visitantes. Tudo bem? E aí, dito isso, pessoal, vamos pensar isso aqui no gráfico? Como é que fica essa situação representada aqui no gráfico? Vejam só. Temos aqui o gráfico que representa, né, a renda em função do número de visitantes. O cenário ideal é ter 2.000 visitantes para ter R$200.000 de lucro. Perceba que antes do vértice, a renda sempre aumenta.
Mas depois, quando atingimos então 2.000 visitantes, perceba que o excesso de visitante causa degradação ambiental. E isso, pessoal, causa queda na renda da comunidade até chegar aí, né, a zero novamente. Então, pessoal, pense assim, ó. Gente, vamos fazer agora aqui a seguinte analogia. Vamos pensar, por exemplo, numa colheita de açaí ou de castanha. Se a gente colhe respeitando o tempo da natureza, todo ano tem. Com o peixe é a mesma coisa. Então, a gente tem, por exemplo, que o modelo de Schaeffer é a matemática nos mostrando o nosso limite, pois ele calcula o ponto de equilíbrio, onde esse ponto ele nos mostra que pescar o suficiente para garantir o sustento hoje, mas deixando peixes suficientes no rio para procriarem e garantirem a pesca do ano que vem. Se a gente colocar rede demais, destrói esse equilíbrio e o peixe acaba. Lembrando que esse mesmo princípio, né, ele vale aí para a questão aí do turismo na comunidade, né? Se tem muita gente, aí acaba que diminui, né, a produção, diminui a renda da comunidade. E aí, pessoal, pensando nesse modelo de pesca, temos aqui nossa próxima cartela, justamente com exemplo em relação a isso. Verifiquem. Olha lá, nós temos então o modelo de gestão da pesca sustentável, onde ele trabalha o vértice da função quadrática. Nesse exemplo 3, vamos considerar como função, né, como lei de formação dessa função de pesca, justamente esta seguinte fórmula aqui, ó. Eu tenho menos x ao quadrado mais 20x, tá? E aí a gente vai buscar justamente esse cooperativo comunitário sustentável, que é o vértice, e também o equilíbrio da produção e conservação com o vértice da função quadrática, utilizando o modelo de Schaeffer. Então, vamos pensar aí em uma comunidade, estamos pensando aqui numa comunidade que vive da pesca, certo? Se o esforço de pesca é pequeno, a produção de peixe é baixa, né? Mas se o esforço for muito grande, grande demais, os peixes vão começar a acabar. E é isso que diz exatamente a função, quando a gente fala a função P de x igual a menos x quadrado mais 20x, ela vai nos mostrar isso. Por quê? Porque para que a gente possa estudar essa situação, os pesquisadores geralmente utilizam o modelo de Milner-Schaeffer, que pode ser representado por uma função quadrática. E essa função quadrática é o que vai nos nortear no próximo exemplo. Olha lá. A produção anual de peixes, geralmente em toneladas, pode ser representada pela seguinte função. Então, nós temos aqui nossa função, P de x igual a menos x ao quadrado mais 20x. Turma, deixa eu te chamar a atenção para o seguinte aqui rapidamente, olha lá. Se você reparar bem, o nosso x ao quadrado aqui, ele é negativo. Opa! Se o valor de x ao quadrado é negativo, é porque a gente vai ter garantia de um ponto de máximo, tá? Onde esse x ele vai representar justamente o esforço de pesca médio anual, em unidade de esforço, tá? A gente vai chamar aqui como se fosse o barco. Então, a gente tem o valor de x, os barcos pesqueiros. O P de x vai representar justamente a produção anual de peixes. Mediante isso, então, nós temos aqui duas questõezinhas bem interessantes. Primeira delas, qual é o esforço de pesca que garante a maior produção anual de peixes sem comprometer o futuro desse recurso? Ou seja, a gente vai calcular agora aqui nesse momento, vou chamar aqui de questão 1, tá? Quantos barcos pesqueiros, né, podem utilizar justamente essa pesca para que a gente garanta, né, o valor máximo de pesca sem agredir o meio ambiente. Ora, como a nossa função é justamente P de x igual a menos x ao quadrado mais 20x, tá? E eu quero calcular justamente a quantidade de barcos que é representada pela letra x, então automaticamente a gente vai calcular aqui o x do vértice, tá? Lembrando que o vértice é aquele pontozinho onde a parábola ela troca a sua direção. Ela deixa de subir e passa a descer ou vice-versa. Bem, esse x do vértice é calculado por menos b sobre 2a, onde, de acordo com a nossa lei de formação aqui em cima, reparem, eu tenho aqui, ó,
menos x ao quadrado mais 20x, beleza? Beleza. O valor de b, vale lembrar, que é justamente o valor numérico que acompanha o x. Como nesse caso, quem está acompanhando o x é o 20, mas eu tenho que trocar o sinal, então a gente vai usar aqui menos 20. Aqui embaixo, reparem, eu tenho que calcular o valor de 2a. Mas quem é o a? O a é o valor numérico que acompanha o x ao quadrado. E, professor, mas espera lá, não tem nenhum número ali. Opa! Se não aparece nenhum número, é porque ele vale 1. Nesse caso, menos 1. Ou seja, 2 vezes menos 1 é igual a menos 2. Beleza, meu povo? Chegamos aqui numa fração, numa divisão de dois valores negativos. Opa, menos com menos é mais. 20 dividido por 2 é 10. O que isso quer dizer? O que esse 10 representa? Representa que com 10 barcos pesqueiros, a gente consegue atingir a nossa produção, né, máxima sem agredir o meio ambiente. Mas a questão 2 quer saber justamente isso. Ó. A questão 2 quer saber qual é o valor da produção anual máxima. Ou seja, o valor dessa produção anual máxima ela vai depender do y do vértice. Mas o y do vértice a gente vai calcular como? A gente vai calcular justamente determinando o f do x do vértice, que a gente acabou de encontrar. Tá? Quem é o f de x? Vamos lá. O f de x é menos x ao quadrado mais 20x. Você repara, então, pessoal, que a função, a lei de formação da função, ela não vai mudar. O que vai mudar nesse momento é o valor que a gente vai considerar aqui para o x. Por quê? Justamente porque a gente acabou de calcular, ó, repare bem aqui, ó, que o x do vértice equivale a 10. Então, é justamente esse 10 que a gente vai substituir aqui no x agora. Ó. Então, eu vou ter menos 10 ao quadrado mais 20 vezes 10. Turma, atenção! Reparem que nesse momento, nesse camaradinha bem aqui, ó, eu tenho menos 10 ao quadrado. A regra de potência me diz que todo valor elevado a expoente par é positivo. Mas, reparem que esse negativo está fora dos parênteses. E daí? E daí que, se ele está fora dos parênteses, a gente não vai descartar. Então, eu vou repetir aqui o negativo, e 10 ao quadrado é 100. Então, a gente vai ter aqui menos 100. Mais 20 vezes 10, que é igual a 200. Ou seja, turma, a gente tem aqui, então, 200 menos 100 igual a 100. O que isso representa? Representa que a produção anual de pesca, nesse caso, com 10 barcos pesqueiros, equivale justamente a 100 toneladas de peixe. E isso a gente consegue perceber justamente aqui no gráfico. Ó. O modelo de Schaeffer em relação à pesca sustentável. Bem aqui em cima, nós temos justamente essa lei de formação. Ó. A função P de x, que é da pesca, é igual a menos x ao quadrado mais 20x. Como eu te falei agora há pouco, se nós temos aqui uma função negativa, é porque a gente vai ter um valor máximo, um ponto de máximo. E esse ponto de máximo ele vai ter as seguintes coordenadas. Ele vai ter, então, a coordenada 10 e 100, que é o 10 em relação ao x do vértice, que representa a quantidade de barcos, e 100 que é em relação à quantidade de toneladas de peixe pescado, que equivale a 100. Então, a gente verifica que esse modelo ele representa justamente a produção anual de peixe em toneladas em função do esforço de pesca médio anual em relação aos barcos. E qual a interpretação disso? Nós temos que o vértice da parábola, que equivale às coordenadas 10 e 100, ela indica o ponto de equilíbrio entre produzir e preservar. Bom, pessoal, só para finalizar, né, podemos dizer que com 10 unidades de esforço, 10 embarcações, né, ao longo de um ano, a comunidade obtém a maior produção possível, no caso, 100 toneladas, sem comprometer a produção dos peixes, garantindo a sustentabilidade para o futuro. E se não houver esforço de pesca nenhum, se x for zero, a produção anual, claro, será zero. Né? E se o esforço de pesca for muito alto,
x igual a 20, também você vai perceber que também, né, a quantidade produzida também será zero. Nós estamos falando aqui para x igual a 20, x igual a zero, né? Quantidade de barcos pescando também nós teríamos aí como zero. Isso porque se aumenta a quantidade de barco, né, tende a diminuir, né, a produção, diminuir a quantidade de peixe que é capturado. Então, pessoal, era isso que nós tínhamos aí para trazer na nossa aula, né, professor Mário? Espero que vocês tenham gostado da aula, vocês tenham compreendido o conteúdo e aguardamos vocês em uma próxima aula. Tchau, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.